Olá pessoal, me chamo Erisvaldo e essa é a primeira aula do curso de Matemática Básica. Bom, esse curso ele é destinado tanto para você que esqueceu fundamentos da matemática, para você que está aprendendo, nos níveis mais avançados ele vai servir para quem está estudando para concurso, coisas assim, e eu espero ajudar bastante vocês. Eu sou professor de Física e de Matemática e resolvi fazer esse curso. Vou usar este livro aqui como base, Matemática, Contexto e Aplicações, esse daqui, ó, do professor, ixi, do professor Luiz Roberto Dante. Então a gente vai seguir nessa base. Os primeiros vídeos, os vídeos vão ficar ali na playlist do curso. E aí no título vai estar indicando mais ou menos o que vai ser trabalhado. Aí você vê se o que está sendo trabalhado naquele vídeo vai te servir de alguma maneira. A gente vai começar com o processo de revisão. Esse é o primeiro vídeo. Se você está vendo isso aqui muito tempo depois, então significa que já tem outros vídeos aí no canal para você poder assistir e ler e aprender. Eu também dou aulas particulares online, então se você tiver interesse, deixe aí o seu comentário que eu vou ler e vou entrar em contato com você. Dito isto, vamos começar o nosso primeiro tópico, que é o tópico de revisão. Esse que é muito importante para você que há muito tempo você estuda matemática ou que estuda matemática, mas esqueceu de algumas coisas importantes, então a gente vai começar resolvendo algumas equaçõezinhas e lembrando alguns detalhes. Por exemplo, nessa primeira aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que quando a gente resolver uma equação, a gente vai resolver primeiro por uma sequência. A gente vai ter as chaves, os colchetes e os parênteses. E a gente vai resolver nesta ordem. Primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro de colchetes e depois o que está dentro das chaves. Depois a gente vai resolver multiplicação ou divisão e depois soma ou subtração. Quando for multiplicação e divisão, o que vier primeiro a gente resolve. Quando a gente tiver só soma e subtração, idem. O que vier primeiro a gente resolve. Mas se a gente tiver multiplicação, divisão, soma e subtração, aí vai primeiro subtração e divisão, vai primeiro multiplicação e divisão. Dito isso, a gente vai aprender isso aqui na prática vendo alguns exemplos. Por exemplo, nesse primeiro caso, a gente tem aqui dentro dos nossos parênteses 5 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado nada mais é do que 3 vezes 3. Então isso aqui é uma multiplicação. Então tudo o que eu vou resolver primeiro aqui é esse 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 mais 5 são 14. Então eu sei que dentro aqui dos parênteses eu vou ter 14. Então eu posso repetir, essa primeira aqui eu vou começar bem devagar, fazendo bem passo a passo, todo mundo acompanhar. Então aqui vai ser 35 menos, abre colchetes, 20 menos 14 dividido por 2, fecha colchetes, mais 4 elevado ao zero, fecha chaves. Bom, agora a gente vai resolver o que está dentro do colchetes. Dentro do colchetes a gente tem uma divisão, então divisão vem antes. 14 dividido por 2 são 7. 7 menos 20, eu vou ter... Na verdade, 20 menos 7, eu vou ter 13. Então, vou pegar aqui novamente no vermelho para ficar bem destacado. E o que eu resolvi dentro dos colchetes vai me dar o número 13. Então, novamente, repito. 35 menos 13 mais 4 elevado a zero, fecha as chaves. Bom, agora a gente só tem as chaves. E a gente tem um detalhe importante, que é esse 4 elevado a zero. Uma regra importante que a gente precisa saber é que todo número elevado a zero, então se eu tenho n elevado a zero, sendo que n é diferente de zero, então isso daqui vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a zero, desde que não seja o próprio zero, eu vou ter 1. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo. Qualquer número elevado a zero
que não seja o zero, por exemplo, 0 elevado a zero, isso aqui não é 1. Na verdade, isso aqui é uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, ó, essas chaves elas podem ser reduzidas para 35 menos 13 mais 1. 4 elevado a zero, 1. E isso daqui, bom, agora a gente vai ter só soma e subtração. 35 menos 13 são 22. 22 mais 1 é 23. Então aqui é a resposta da nossa primeira equação. Dito isto, eu peço que você pause o vídeo agora e tente fazer essa segunda questão. Leu? Então vamos lá. Bom, nesse caso aqui, dessa segunda, a gente não tem os colchetes, eles com uma equaçãozinha dentro do colchetes. A gente tem situações dentro dos colchetes. Como eu já frisei, a potenciação significa que você vai estar elevando um determinado número, multiplicando ele por ele mesmo algumas vezes. Por exemplo, aqui no caso do menos 2 elevado ao cubo. Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quando eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu vou multiplicar também esses sinais. Então, menos vezes menos, primeiro eu começo aqui, ó, menos vezes menos, eu vou ter mais. E aqui eu vou ter mais vezes menos, né? Menos vezes mais, então aqui virou mais vezes menos, menos. Então aqui eu vou ter menos, então o resultado final vai ser negativo. E aqui eu vou ter 2 vezes 2, que são 4. E eu vou ter 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, esse primeiro aqui vai me restar um número 8. 8 negativo. Então, a gente vai repeti-lo aqui. Menos 8. Repete o sinal de menos, certo? Agora aqui eu vou ter menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, ele vai ser igual a quanto? Bom, repito a mesma coisa, lembrando que nessas primeiras aqui eu vou fazer bem devagarzinho. Menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9, então aqui eu vou ter mais 9. Ou eu só apago isso daqui e deixo o 9, né? Porque quando o número é positivo, a gente sabe que não precisa aparecer na frente. Então fica 9. Que multiplica, bom, menos 5 elevado a 0. Como eu falei, qualquer número elevado a 0 fica 1, mais 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 está um 10 positivo, mas todo mundo sabe que números positivos não precisa aparecer esse sinal de mais. Isso aqui eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 são 1000. Ok? Então aqui eu vou ter mais 1000. Bom, se você é esperto e pensar um pouquinho, você vai reparar que nessa multiplicação aqui, nessa potenciação, eu tenho um número ímpar. Já aqui eu tenho um número par. Quando eu tenho um número par no expoente, esse resultado aqui, ele obrigatoriamente vai ser positivo. Então, isso aqui vai ser positivo. Agora, quando eu tiver um número ímpar, esse resultado vai ser negativo. Então, das próximas vezes, a gente já não vai trabalhar mais isso, porque se o expoente for positivo ou for par, ele vai ser positivo. Se for ímpar, vai ser negativo, certo? Nesse caso que o sinal de negativo está dentro do parêntese, porque se o sinal de negativo estiver fora do parêntese, por exemplo, se for assim, ó, menos 2 ao quadrado, isso aqui vai continuar sendo menos 4, porque o quadrado aqui ele não vai estar multiplicando o que está fora do parêntese, ele vai multiplicar só o que está dentro do parêntese. Dito isso, vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo a gente vai ter 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado
sabemos que é 25, né? 5 vezes 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 25 menos. E aqui a gente vai ter uma multiplicação, ó, menos 4 vezes menos 5. Menos vezes menos mais, 4 vezes 5, 20. Então, aqui vai ser 25 menos 20. De modo que aqui a gente vai ficar com esse 9 vezes 1, que vai ser 9, né? Então, a gente vai ter, vou reescrever aqui só para ficar mais didático, menos 8, menos 9, mais 100, dividido por 25 menos 20, que é 5. De modo que a gente vai ficar com menos 8 menos 9. Lembra-se que quando a gente tem sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 8 menos 9, a gente vai somar menos 8 com menos 9. 8 com 9 são 17. E aí a gente conserva o mesmo sinal. Então, vai ficar menos 17 mais 100 sobre 5. Dividir isso aqui por 5. Menos 17 mais 100, agora a gente tem sinais diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 17 mais 100, a gente vai subtrair. No caso, a gente vai 100 menos 17, que dá 83. O sinal do maior, que é positivo, sobre 5. Lembrando, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. 100 menos 17, 83. O sinal do maior é o positivo, então fica positivo, não precisa aparecer, dividido por 5. E aqui a gente faz a divisão de 83 por 5. 83 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Para 8 sobram 3. A gente faz aqui, ó, sinal negativo. 8 menos 5, 3. O 3 não dá para dividir, então baixa o 3 ali de cima. 33. 33 dividido por 5 são 6. 6 vezes 5, 30. 33 menos 30 dá 3. 3 não dá para dividir por 5. Acrescenta o 0. Acrescenta a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. Então, o nosso resultado final aqui, nesta questão, é igual a 16,6. Espero que tenha batido com o resultado de vocês aí. Agora, para encerrar essa primeira aula, desse primeiro vídeo aqui, na verdade, eu vou fazer uma equação que está aqui no livro. Então, eu vou olhar aqui para baixo um pouco. Pronto. Para encerrar, a gente vai trabalhar essa daqui, que é uma divisão de frações. Então, o primeiro passo de tudo é que para a gente conseguir fazer essas somas aqui de cima, para depois poder dividir o valor de cima com o valor de baixo, a gente precisa primeiro fazer com que elas tenham denominadores comuns. A gente não pode fazer essa soma, a gente não pode somar 3 mais 1 dá 4, 5 mais 2 dá 7. Isso aí não vale. A gente tem que deixar eles com o denominador comum. Para fazer isso, existem duas maneiras, nesse caso aqui simplificado, que só são dois números, dois algarismos. A primeira maneira, que é a maneira tradicional, é tirando o MC. No caso, a gente vai pegar o mínimo múltiplo comum entre os dois. O que isso significa? Eu vou pegar esse númerozinho aqui que está de baixo, o 5 e o 2, e eu vou caçar números que eu possa dividir por eles. Então, o menor divisor comum, o menor múltiplo comum deles aqui é o 2, né? 5 dividido por 2, bom, quando eu divido 5 por 2 eu não consigo um número inteiro, então eu repito esse 5. Agora, 2 dividido por 2 tá 1. Agora, bom, o 1 é o que eu quero chegar aqui. Então, 5
o menor número que eu consigo achar que divida por 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí a gente repete esse 1 que já está embaixo. Aí eu multiplico esses dois números. 2 vezes 5, que é igual a 10. Tá. O 10 ele vai ser o nosso denominador. Ele é o fator comum entre 2 e 5. E daí o que é que eu faço? Primeiro eu pego esse 10, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Calma que é mais ou menos assim mesmo. Entendeu? Então, no caso aqui, vamos isolar aqui o 3 quintos. 3 quintos mais 1 meio. Tá. Então, a gente vai pegar assim, ó. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 3 vai dar 6. Pego 10, multiplico por 5. O valor que sai dessa multiplicação... Pego 10, divido por 5. O valor que sair dessa divisão, eu multiplico pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto. E aqui eu repito o 10. O 10 é o nosso o número comum, é o denominador comum entre 2 e 5. Então, veja, eu já tenho um número que me permite fazer a soma desses números de cima. 6 mais 5 vai ser 11. Então, a gente transformou essa equação aqui de cima, a gente transformou para essa daqui, 11 sobre 10. Então, aqui eu já posso até colocar aqui, ó, essa primeira, que é 11 sobre 10, dividido. Agora a gente vai resolver a segunda. A segunda eu vou usar o outro método, que é um método que é basicamente a mesma coisa, mas ele só vai servir quando a gente tiver só dois números aqui, ó. Se tiver um número, dois números, ela vai servir. Se tiver três números, ela já não vai servir. Que é o método de multiplicar cruzado e multiplicar entre eles. Como é que é isso? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente vai ter 1/3 mais 2/5. Você pode fazer pelo MMC, vai dar a mesma coisa aí. Primeiro você vai multiplicar eles cruzados aqui e depois multiplicar esses de baixo. Ah, como é que foi? Não entendi. Bom, multiplicando cruzado, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Novamente, multiplicar cruzado de cima pelo de baixo. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. E agora multiplica os dois de baixo. 3 vezes 5, 15. Isso aqui vai me dar 11 sobre 15. Então, o valor aqui de baixo é 11 sobre 15. Bom, agora a gente vai usar uma regra que diz que quando eu tenho uma divisão de fração, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, multiplicação de fração, eu multiplico a primeira. Quem é a primeira fração? Essa daqui é a primeira fração. Essa daqui é a segunda fração. Então, eu vou pegar a primeira e dividir e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, primeira fração, 11 sobre 10. E eu multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 15, então o inverso dela é 15 sobre 11. Agora, veja que eu tenho 11 em cima e 11 embaixo, então eu posso apenas cortar, né? Porque eu estou dividindo eles. No caso, a ordem dos fatores não altera o produto.
E aqui então eu vou ficar com 15 sobre 10. De modo que eu vou ficar, se eu fizer essa divisão de 15 sobre 10, vai ser 1,5. E 1,5 é o resultado da nossa equação. Bom, é isso, pessoal. Esse aqui é o primeiro vídeo. Então, os outros vídeos, a dificuldade ela vai começar a aumentar, vai começar a pegar. E aqui a dica para aprender matemática é simples. Você vai ter que praticar, fazer isso aqui praticando, vendo essas aulas, a gente dá um jeito. Lembrando sempre que eu dou aulas particulares online, então se você quiser, tente entrar em contato aí pelos comentários. E é isso, e até a próxima.